Tudo bem, nono ano? Vamos iniciar a nossa aula. E a nossa aula, dentro do componente curricular de História, nós vamos dar continuidade àquele período dentro do recorte histórico do final da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 90, onde nós trabalhamos o contexto da Guerra Fria. Só para retomar um pouco deste conteúdo, a Guerra Fria ela vai se iniciar no final da Guerra Bélica ou da Segunda Guerra Mundial, onde vai despontar duas superpotências vencedoras, portanto, desse conflito. Nós temos, de um lado, representando o sistema capitalista, os Estados Unidos, e do outro lado, nós vamos ter o regime socialista, encabeçado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a partir deste novo cenário e nessa bipolaridade mundial, nós vamos ter a disputa, né, dos outros países do globo e por ter, obviamente, estas questões. Então, nós teremos apoios militares, apoios financeiros, e nós teremos uma ideologia que vai permear todos os territórios, a fim de que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética possam ter mais países que aceitam, seja pela diplomacia ou seja por acordos unilaterais, passam então a fazer parte desse contexto. Então, nós vamos começar um período ideológico, um período de propaganda, seja para valorizar ou para depreciar os sistemas, e isso é espalhado pelo mundo. Tanto é verdade, e aqui cabe fazer uma revisão, só para revisionar os assuntos que nós trabalhamos anteriormente, nós estamos em um período onde a propaganda e a competição ela vai ter um campo muito amplo para ser explorado. Tanto é verdade que arma, que sempre simbolizou poder, vai ter entre essas nações um dos maiores investimentos nunca vistos em relação ao armamento bélico dos Estados Unidos e da União Soviética. Por um outro lado também, nós vamos ter a corrida espacial, porque também a questão da chegada do homem à Lua, e qualquer uma dessas duas nações que assim o conseguissem, mostraria para o mundo um modelo a ser seguido, um modelo vencedor e um modelo aí de prosperidade e de tecnologia. Além dessas questões, tem um lado também econômico, né, que é totalmente diferente entre si, e que tudo isso passa a virar campo da propaganda, bem como também seja elas, em alguns casos, intervenção militar, uma intervenção mais sistematizada. Muito bem. Eu precisava iniciar com esse assunto porque o assunto que nós vamos tratar hoje, ele vai decorrer desse processo, né? Ou seja, a Guerra Fria, ela também vai fomentar e ela vai influenciar principalmente no que diz respeito aos processos de independência da África e da Ásia. Como vocês sabem, esses territórios, eles tinham sido divididos entre as potências europeias no período da segunda fase do capitalismo industrial, e aí, uma vez que praticamente toda a Europa ela vai entrar no conflito da Segunda Guerra Mundial, eles não conseguiram gerenciar esses territórios. Esses territórios, por sua vez, vão aproveitar essa fragilidade do pós-guerra, aonde a Europa se envolveu, e a partir disso vão tentar os seus processos de independência. Aonde que a Guerra Fria entrará nesse sentido? A Guerra Fria vai proporcionar toda uma ideologia nacionalista para esses países ou esses locais que querem se tornar países independentes, e Estados Unidos e União Soviética vão ter, sim, uma colaboração efetiva nesses territórios, porque para esses dois países é uma forma de anexar esses países ao seu controle, ao seu modelo de vida. E para esses países também é uma forma de iniciar um ciclo novo, um ciclo autônomo de independência. Então, nós vamos entrar mais a fundo nessa aula sobre esses territórios, mas sem perder de vista a temática e o eixo central do período da Guerra Fria. Vamos lá, então. Acompanhem comigo. Vou pedir a gentileza que vocês peguem a apostila.
coloquem na página 135 e com o marca-texto, seria interessante estar grifando essas partes que eu vou ler e vou fazer as devidas justificativas. Vamos lá, então? Ele diz assim, ó, subtítulo, os processos de independência das colônias da África e da Ásia. O período pós-Segunda Guerra também foi marcado pela independência de colônias da África e da Ásia. Algumas existiam desde o século XVI, mas a maioria foi formada no XIX, no contexto do imperialismo. Uma série de fatores influenciou este processo de descolonização. Vamos então para o primeiro, e vou pedir para que vocês grifem esses que estão com marcadores aqui. O primeiro é esse: o surgimento, nos dois continentes, de movimentos nacionalistas que se opunham à presença dos colonizadores e reivindicavam a autonomia política dos povos da região. Então, esses movimentos pró-independência, eles estão aproveitando, como eu coloquei anteriormente, da fragilidade da ingerência por parte dos países europeus a esses países que controlava, principalmente na obtenção de matérias-primas. Continuando, na África, esses movimentos propunham, entre outras coisas, a afirmação da negritude e o resgate aos idiomas nativos que haviam sido submetidos a dos colonizadores. Descendo aqui um pouquinho, nós temos mais dois marcadores, onde nós vamos ler aqui, ó. A fragilidade das antigas potências imperialistas, destruídas pela guerra e assolados por problemas econômicos e sociais. Então, era a deixa, né? Esses países africanos, portanto, vão se aproveitar dessa fragilidade, dessa falta de controle e desta falta da fiscalização e de fiscalizar, e vão aproveitar, e esses movimentos pró-independência começam a ganhar força nesse sentido. E, por fim, e acrescentando dentro do nosso eixo central de Guerra Fria, o apoio das novas potências aos movimentos nacionalistas africanos e asiáticos. Com isso, olha que interessante essa parte, soviéticos e norte-americanos procuravam angariar a simpatia dessas colônias na luta a atrair essas nações recém-criadas para suas respectivas áreas de influência. Então, o que acontece? Era uma troca, acabou se tornando um balcão de negócio. A Rússia, na época, a União Soviética, e mais os Estados Unidos, começavam a financiar, seja economicamente, ou seja por via das armas, que esses países conseguissem suas independências. E assim ia sair de um domínio e ia entrar no outro. Então, Estados Unidos e Rússia acabaram fazendo uma nova partilha africana. Se a gente analisar e fazermos uma analogia do que foi a partilha da África, na verdade, Estados Unidos e União Soviética estão fazendo a mesma coisa, só que agora somente entre dois países. Aqui, nós temos aqui seria interessante a leitura e grifar, porque aqui nós temos várias lutas anticoloniais. Nós temos aqui a história da independência da Argélia, e aqui o mapa, o livro, é bem explicativo, ele mostra, né, a localidade da Argélia no continente africano. Nós temos o caso do Quênia, e nessa parte o professor só está passando, mas seria interessante uma leitura minuciosa dessas passagens, a fim de você aumentar mais o seu repertório e o seu entendimento sobre a região. Descendo aqui mais um pouco, ó, nós temos aqui a independência do Congo belga, República Democrática do Congo, também uma história anticolonial, e nós temos aqui na região asiática, Vietnã, Laos e Camboja, né, também falando sobre isso. Temos aqui a Índia, sob a figura de Mahatma Gandhi, que foi um grande pensador, né, e deixou um legado interessante de reflexão, e terminamos aqui com a China. Todos esses países que eu mostrei para vocês começaram as suas lutas anticoloniais, né, a fim de aproveitar a situação posta com a fragilidade das potências europeias. Então, ali, claro que dentro dessa perspectiva nossa de videoaula, não dá para detalhar cada um, mas seria interessante a complementação dessa aula fazendo a leitura.
Aqui nós continuamos a leitura. Ó, ele fala assim: embora tenham conquistado autonomia política, ao menos oficialmente, a maior parte das ex-colônias africanas e asiáticas não obteve sua independência econômica. Décadas de exploração e às vezes séculos deixaram como legado para muitos desses países dificuldades para superar o modelo de exportação de produtos primários e a dependência financeira e tecnológica. Então, o que o livro está trazendo para nós, né? Ele traz para nós que, embora oficialmente reconhecido pela comunidade dos países, seja do seu entorno ou seja fora dele, o reconhecimento às independências, grande parte desses países até hoje não conseguiram suas independências financeiras. São países, grande parte, principalmente na África subsaariana, são países pobres, são países que ainda demandam de grande dependência humanitária, de vários sentidos, por conta de que a exploração europeia deixou marcas que ainda não foram superadas. Nós temos até hoje, em pleno século XXI, países que não têm o saneamento básico, países que passam dificuldades em todos os sentidos por conta disso. Ou seja, conseguiram suas independências, tiveram, ora, quando era vantajoso para Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no período da Guerra Fria, tiveram ali algum complemento, alguma ajuda financeira, mas é claro, nunca foi no sentido humanitário da relação. E sempre foi como se fosse um balcão de negócio para ter esse país ou esses países a serem anexados, seja pelo regime capitalista ou seja pelo regime socialista. Tudo bem? Nós vamos parar por aqui. Esse assunto ele vai desenrolar em outros acontecimentos, porém, era de suma importância entender os processos de independência africanos e asiáticos dentro da perspectiva da Guerra Fria. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado, tenham anotado, grifado e até a nossa próxima aula. Obrigado.